Os bispos de Londres, o colonialismo e a escravidão transatlântica Obiá. Isaac Krishlov. O Centro de Estudos sobre os Legados da Escravidão Britânica, University College, London. 1. Obiá, Espiritualidade e Resistência à Escravidão nas Índias Ocidentais Britânicas. Este artigo busca esboçar brevemente o impacto histórico do Obiá, uma prática cultural de origem africana, na vida dos escravizados no Caribe britânico. Embora os escravizados fossem transportados em navios sem quaisquer posses materiais, a maioria já havia alcançado a idade adulta e, como tal, carregava experiências de vida da África para o Caribe. Embutido nessas experiências havia uma diversidade de conhecimentos e habilidades. Haveria fereros, agricultores e comerciantes, escribas, espiritualistas, guerreiros e todos. Maneira de outros especialistas entre os escravizados. Essas posses eram invisíveis, intangíveis e imateriais, e portanto de nenhum interesse para os colonizadores dispostos a sacrificar seu próprio bem-estar espiritual em prol do lucro material. Os escravizados eram capazes de recorrer às suas experiências passadas de diversas maneiras para influenciar suas novas vidas. Alguns que possuíam habilidades úteis que podiam beneficiar os proprietários de plantações tornaram-se artesãos e trabalhadores qualificados, que frequentemente ocupavam posições elevadas entre os escravizados e, às vezes, podiam assumir trabalhos remunerados. Outros que tinham experiência em comercialização de mercadorias na África, principalmente mulheres, vendiam produtos de suas hortas nos mercados de domingo ou nos cais para marinheiros e soldados. Aqueles com experiência em liderança na África eram feitos motoristas, responsáveis por gangues de trabalhadores escravizados nas plantações. Mas também havia habilidades que não beneficiavam diretamente os colonizadores, mas que se mostravam úteis para os escravizados. Essas habilidades teriam tornado os escravizados mais bem preparados para combater seus opressores, defender sua honra ou obter justiça por uma injustiça cometida contra eles. Obiá é o tema deste artigo. Trata-se de uma prática espiritual realizada por especialistas em rituais que poderia ser usada tanto para ajudar quanto para prejudicar indivíduos. Obiá, este artigo responderá a 3 perguntas relacionadas à prática do Obiá nas Américas. Primeiramente, qual foi o impacto do Obiá e dos praticantes de Obiá na resistência organizada pelos escravizados? Este é talvez o aspecto mais conhecido. Do Obiá influenciou a forma como ele tem sido percebido. Em segundo lugar, qual era o papel do Obiá no dia a dia? De que maneiras os homens Obiá impactavam sua comunidade, fora da resistência organizada? Finalmente, como alguém aprendia a praticar Obiá, qual era o processo de seleção e treinamento para se tornar um homem Obiá? Metodologia: o artigo se baseará em artigos relacionados à prática da religião africana, particularmente no Ghana atual. Usarei esses artigos para fazer comparações entre a prática espiritual moderna e a prática histórica do Obiá no Caribe. Muitos dos mais distinguidos homens Obiá, especialmente no início, eram coromantei, indicando que eram de herança acani nascidos na região atualmente chamada Ghana. Portanto, o espiritual. A prática que eles aprenderam em suas terras natais e trouxeram para as Américas provavelmente era semelhante às tradições praticadas lá hoje. O Obiá sem dúvida mudou ao longo de sua jornada pelo Atlântico e foi forçado a se adaptar a diferentes ambientes. A hostilidade das autoridades coloniais ao Obiá, a desconfiança que os africanos escravizados tinham de seus captors e uma rotina de trabalho impossível forçaram a prática espiritual no Caribe a se tornar clandestina e, literalmente, na escuridão. Os rituais eram realizados quase exclusivamente à noite. Essa clandestinidade estreitou nossa compreensão histórica da prática, dado que muitas das partes mais sagradas do Obiá eram cuidadosamente protegidas. A intenção de usar a prática espiritual akan moderna, portanto, é iluminar alguns aspectos. Aspectos do Obiá que são insondáveis usando apenas fontes caribenhas. A religião Akon, que usarei de forma comparativa, sem dúvida passou por mudanças significativas nos cerca de 300 anos desde que o Obiá foi trazido para as Américas. No entanto, a prática religiosa é em sua própria essência conservadora. As tradições são cuidadosamente preservadas à medida que são transmitidas de geração em geração. Um exemplo disso são as línguas antigas, dominadas pelos sacerdotes Akonfo. Assim, espero que, com um exame cuidadoso, seja possível tirar algumas conclusões provisórias sobre algumas das perguntas mais difíceis de responder relacionadas ao Obiá, usando o Akon como guia. Também recorri a vários relatos primários escritos por colonizadores. Todos eles têm uma compreensão distorcida de Obiá e veem todas as práticas espirituais africanas como feitiçaria. No entanto, ao ler de forma crítica e ao fazer comparações com relatos menos distorcidos, podemos obter alguma compreensão sobre a prática espiritual dos escravizados. O que é Obiá? Obiá é um termo genérico aplicado pelos colonizadores britânicos à prática de tradições espirituais de origem africana no Caribe. Existem várias teorias sobre a etimologia da própria palavra. Alguns defendem que tem origem Akan, outros Igbo ou Efik. Seja qual for a língua da qual o termo se originou, Obiá em si foi formado pela combinação de várias culturas da África Ocidental que compartilhavam entendimentos semelhantes sobre espiritualidade. Por exemplo, os povos da África Ocidental. As religiões africanas têm uma reverência especial pelos ancestrais e acreditam que eles exercem uma influência contínua na terra. Como tal, existiam praticantes de Obiá, conhecidos como Obiamen, provenientes de toda a África Ocidental e da África Central Ocidental. Há um debate entre os historiadores sobre se o Obiá era uma prática intrinsecamente negativa ou se tinha aplicações positivas e negativas. É importante notar que nossas percepções são moldadas pela ilegalidade da prática, dado que a maioria do material primário foi criada por meio de processos legais contra seus adeptos. Isso manchou nossa perspectiva histórica, já que as aplicações positivas do Obiá eram improváveis de serem registradas como crimes. O Obiá indubitavelmente possuía o poder de causar dano, dado seu papel em proporcionando justiça, que, assim como os sistemas legais europeus, envolvia punições severas para transgressões. O Obiá, portanto, pode ser visto como uma representação do poder espiritual entre os escravizados, que não era intrinsecamente positivo ou negativo. Como era usado para auxiliar a resistência dos escravizados e representava uma autoridade alternativa à dos colonizadores, foi tornado ilegal e denegrido pelos europeus, um estigma que carrega até hoje. Obiá na resistência. O Obiá foi tornado ilegal após seu uso na organização da Revolta de Escravos Jamaicanos de 1760, a Revolta de Teck, 1760. Um documento arquivado no Palácio de Lambeth, como parte dos papéis do Palácio de Fulham, fornece uma boa indicação da centralidade do Obiá nessa revolta. Esta carta foi escrita por o pároco anglicano da paróquia de Westmoreland na Jamaica, W. Stanford, ao bispo de Londres, Bailey Portos. Ele afirma que, durante a revolta, os escravizados estavam, sob a influência mais poderosa do Obiá ou da feitiçaria, o medo do qual impedia nossos negros mais bem dispostos de serem fiéis no instante do perigo.
A equação de Stanford entre Obiá e feitiçaria provavelmente ajudaria Portos a entender a prática, dado que ele teria pouca ou nenhuma exposição à espiritualidade africana. No entanto, era uma interpretação equivocada e mostra a percepção negativa mantida pelos europeus. Sua compreensão da influência do Obiá na revolta, entretanto, é mais precisa. Sabe-se que os Obiamen administravam juramentos aos conspiradores que eram destinado a garantir o sigilo da conspiração. Isso envolvia beber uma mistura de terra de túmulo, rum e sangue, o que causaria a morte de qualquer pessoa que traísse seus companheiros aos colonizadores. Em uma conspiração anterior entre os Acãs escravizados em Antígua, 1736, os Obiamen desempenharam um papel semelhante. Os conspiradores eram convidados para um banquete após o qual bebiam um coquetel igualmente vinculativo e faziam juramentos presididos pelos Obiamen. Os Maroons jamaicanos, cuja população era composta principalmente por Acãs, também são considerados como tendo usado juramentos rituais para garantir a lealdade de novos recrutas e criar coesão social considerando a posição precária dos rebeldes escravizados. Juramentos como estes, administrados por praticantes espirituais, eram claramente uma ferramenta poderosa para criar solidariedade e confiança. Tanto na revolta de Tec quanto na conspiração anterior em Antígua, sabe-se que especialistas em rituais atuaram como conselheiros da liderança de cada trama. Em um dos principais relatos da revolta de Tec escrito por Brian Edwards, um Obiaman é descrito como o principal instigador e oráculo dos insurgents. De maneira semelhante, em The History of Jamaica, de Edward Long, disse que o mesmo Obiaman foi chefe em aconselhar os líderes do Levante. Na conspiração de Antígua, um Obiaman chamado Qualco usava uma corda com nós para identificar um momento auspicioso para que o levante ocorresse. Seu nome é uma corrupção do nome do dia Akanquaco, indicando que ele provavelmente era um coromantei, nascido na Costa do Ouro. A corda com nós era usada como uma forma de adivinhação, a partir da qual ele podia basear seus conselhos. Isso imita o papel que os sacerdotes Akonfo desempenham em Gana entre os Akan. Lá, eles atuam como conselheiro espiritual de reis, rainhas, anciãos e indivíduos que buscam seus conselhos. Nessa capacidade, eles são responsáveis por comunicando a vontade dos ancestrais e das divindades em relação a assuntos de Estado e para prever eventos futuros ou os resultados de ações. Os Maroons jamaicanos também confiavam na orientação espiritual de Obiamen e Obeaomen. Este grupo lutou em uma prolongada campanha de guerrilha contra os britânicos entre 1655 e 1740. Terminou quando os britânicos lhes ofereceram um tratado que garantia a sua liberdade, mas também exigia que apoiassem as autoridades coloniais contra quaisquer rebeliões futuras e caçassem fugitivos. Uma de suas principais líderes, Nene, era ela própria uma praticante espiritual. Como os outros Obiamen mencionados acima, ela não apenas dava conselhos, mas através de seu papel como mediadora entre ancestrais, divindades e os concedendo legitimidade espiritual aos atos de resistência organizada. Sem isso, o apoio necessário para tais empreendimentos teria sido difícil de alcançar. Além de realizar juramentos, dar conselhos e legitimar atos de resistência, os Obiamen na revolta de Tec deram ajuda mais prática ao fornecerem um pó especial aos rebeldes, que, ao ser esfregado em seus corpos, os tornaria invulneráveis. 8 Se esse pó teria ou não o efeito desejado talvez seja irrelevante, aqueles que acreditavam em seu poder entrariam nos primeiros combates da revolta como se fossem invulneráveis. Tais métodos também eram utilizados para combater a resistência. No Suriname, uma colônia holandesa na Guiana, o mercenário John Stedman participou de uma expedição entre 1773 e 1774 contra a população de Maroons da colônia, que, ao contrário dos Maroons jamaicanos, não tinham entrado em acordo com as autoridades coloniais. Unidades de patrulheiros criadas para apoiar a campanha eram compostas por homens escravizados comprados para esse fim. Eles foram apoiados pelo Obiaman Gramanquassi, que os vendeu. 4 Brian Edwards, The History Civil and Commercial of the British Colonies in the West Indies, Londres, 1801, 113. 5 Edward Long, The History of Jamaica, ou General Survey of the Ancient and Modern State of the Island, with Reflections on its Situation, Settlements, Inhabitants, Climate, Products, Commerce, Laws, and Government, Londres, 1774, 450. 6 Peyton, The Cultural Politics, 36. 7 Anthony Ephraim Dacker, Acon, A Experiência Mediúnica Suprema entre os Akan, Journal of the American Academy of Religion, 76, 2008, 58. 8 Long, A História da Jamaica, 450. 5 Amuletos. Estes tinham o mesmo efeito que o pó utilizado durante a revolta de Tec. Stedman escreveu, ele vende seus obias ou amuletos aos guardas, para torná-los invulneráveis e, claro, para que lutem sem medo. 9 A palavra obias é aqui usada para designar os amuletos, que eram feitos de pequenas pedras, conchas, cabelos cortados, ossos de peixe, penas, etc., tudo costurado em pequenos pacotes, que são amarrados com cordão de algodão ao redor do pescoço. 10 Estes tinham um impacto significativo no moral dos homens, se não realmente. John Gabriel Stedman, Narrativa de uma expedição de 5 anos contra os negros revoltados do Suriname, volume 2, Londres, 1796, 346 e 347. 10 Stedman, Narrativa de uma expedição de 5 anos, 347. Figura 1, à esquerda, uma gravura de um maroon surinamês, copiada a partir dos esboços de Stedman. 6 grandes grupos que lutaram contra o Estado colonial mantiveram sua independência até hoje. Figura 2, à direita, uma gravura de um patrulheiro, contratado para lutar contra os maroons. Soldados de ambos os lados do conflito aproveitaram o poder do Obiá a seu favor. 6. Tornando-os invencíveis. O fato de que aqueles que lutavam pelos colonizadores também usavam Obiá para ajudá-los é bastante revelador. Lutando sem medo, os homens que participaram da revolta de Tec abalaram fundamentos da sociedade escravocrata jamaicana. Quando foram derrotados, foi apenas com a força combinada da milícia, tropas regulares e os maroons. Figura 3, Obiaman Graman. Quase usou seu poder espiritual para apoiar o Estado colonial e foi ricamente recompensado. Vestido com trajes europeus e com uma medalha de ouro presenteada pelo príncipe de Orange. Na tradição oral Maroon Saramaka, ele é lembrado como um ladrão que tomou seu conhecimento sobre ervas e o usou contra eles. 7. Que também aproveitava o poder espiritual do Obiá. Essa prática, portanto, além de ajudar na resistência à escravidão, era usada para combatê-la. Que essa revolta envolvendo Obiamen, que garantiam o segredo dos planos, deu conselhos e legitimidade espiritual, além de aumentar o moral dos combatentes, só foi derrotado com a ajuda de maroons que empregaram meios semelhantes. Fala sobre o poder das práticas espirituais derivadas da África Ocidental em auxiliar a resistência dos escravizados. Obiá no dia a dia.
Os Obiamen e Obiaomen também desempenharam um papel significativo entre os escravizados durante tempos mais pacíficos. É nessa função, e através de seus diversos serviços à comunidade escravizada, que os Obiamen ganharam a autoridade para influenciar atos de resistência organizada. Essas atividades incluíam o uso de adivinhação para resolver conflitos entre os escravizados, identificar o autor de más ações e administrar punições, o uso de ervas para curar doenças individuais e o uso de rituais de cura para purificar comunidades. Um praticante de Obiá podia acumular fortuna e um grupo de seguidores dependendo de suas capacidades. Um desses Obiaman era Graman, grande homem Quasi. Como os líderes espirituais mencionados anteriormente, Quasi, derivado do nome do diácono Quasi, foi relatado por Stedman como tendo nascido na África e provavelmente era coromantei. Usando suas habilidades como Obiaman, ele conseguiu sua liberdade e foi capaz de ganhar o que Stedman descreveu como um sustento bastante competente. 11 Além de apoiar as unidades de patrulheiros da colônia, Quasi visitava fazendas para resolver disputas entre os escravizados. Stedman escreveu que nenhum crime de grande importância era cometido, especialmente nas plantações, mas Graman Quasi era imediatamente chamado para descobrir os responsáveis. 12 Quasi era procurado por escravizado no Suriname para fornecer justiça, o que apoia a caracterização do Obiá pelo antropólogo J. Brent Crasson como uma tecnologia de fazer justiça. 13 Da mesma forma, na Jamaica, Edwards escreve que os Obiamen eram consultados para a descoberta e punição do ladrão ou do adúltero. 14 Como a prática era usada para servir à justiça, ela deve, portanto, ter tido a capacidade de causar dano na forma de punições por transgressões. Isso provavelmente contribuiu para a crença de que os escravizados tinham medo dos praticantes do Obiá. Um exemplo de Obiá sendo usado para servir à justiça é representado na figura 2. Nesta imagem, o Obiaman está realizando um julgamento ritual, no qual ele enrolou um galho ao redor do pescoço de um indivíduo que foi acusado de furto. O acusado é então chamado para declarar sua inocência e, se mentir, o ramo se apertará. Visível na mesa está um frango, que foi sacrificado, talvez como uma forma de invocar os ancestrais ou deidades. O acusado claramente está angustiado e com medo enquanto o ramo se aperta ao redor de seu pescoço. Mas, além de provocar medo, os Obiamen tinham uma variedade de papéis mais diretamente positivos, que lhes conferiam respeito. Uma das posses mais valiosas que os especialistas em rituais trouxeram para as Américas foi seu conhecimento de medicina herbal. Isso era usado para curar todos os tipos de males físicos, mas também para criar venenos. Os Obiamen normalmente forneciam remédios à base de ervas aos escravizados, mas em alguns casos eram conhecidos por curar brancos também. Algumas das plantas usadas para tais fins podem ter sido contrabandeadas através do Atlântico por praticantes espirituais africanos. Na tradição oral dos marunos jamaicanos, existe uma narrativa sobre o transporte de ervas puldarussas que precisavam ser engolidas durante a passagem do meio para evitar a detecção. Ela diz: quando descobrimos quem partiu, o que temos, Obiadem poderia nos matar por isso, começamos a escondê-lo. Engolimos os nossos próprios. Ao chegarem na Jamaica e passarem as sementes, elas foram usadas na primeira oportunidade, e ele vai plantar elas. E ele vai conseguir elas. Você não vê ervas. Ele consegue ervas. Estas ervas puldarussas representavam uma das armas mais potentes possuídas pelos escravizados, tanto para manter sua saúde física e resistência, quanto para atacar seus opressores. Embora houvesse algum overlap na fauna e flora da África e das Américas, também havia muitas diferenças. Algumas plantas foram trazidas pelos escravizados através do Atlântico, no entanto, os indígenas. A população dos Caribes deve ser creditada por compartilhar conhecimentos sobre plantas que não eram encontradas na África e seus usos. Acredita-se que os marunos da Jamaica tenham incorporado os povos indígenas da ilha e provavelmente adquirido algum conhecimento com eles. O conhecimento sobre medicamentos herbais é um dos aspectos mais secretos do treinamento dos sacerdotes Aconfo-Engana. Assim como os Obiamen no Caribe, eles são consultados por indivíduos em tempos de doença para determinar a causa por meio da adivinhação e, em seguida, prescrever o remédio à base de ervas correto. Quando uma comunidade inteira era vista como sofrendo de doença, rituais de cura poderiam ser realizados para purificá-los todos. Em um exemplo, um Obiaman foi chamado para a plantação Up Van Better, nas Guianas, devido a crença de que alguém estava usando forças espirituais malévolas para causar doenças entre os escravizados. Para resolver isso, Villain, um Obiaman crioulo, ofereceu tratamentos individuais antes de conduzir um ritual coletivo de adivinhação e cura, destinado a identificar a causa do dano e eliminá-la. O ritual envolvia música, dança e possessão espiritual, ou alinhamento, e terminava com a morte da mulher escravizada considerada responsável pelo dano espiritual. A violência usada para punir esse indivíduo parece ser uma adição do Novo Mundo à prática africana original, e talvez tenha sido influenciada pela extrema brutalidade da vida nas plantações. 17 Essas várias atividades correspondem aproximadamente às responsabilidades do Aconfo. Sacerdotes na Gana moderna, que são especialmente treinados em possessão ritual, embora este ato seja mais propriamente entendido como alinhamento espiritual. Eles desempenham um papel sacerdotal que envolve purificar comunidades e indivíduos durante festividades em homenagem aos ancestrais. Eles oferecem orações e libações aos ancestrais e divindades. E sacrificam animais. Em seu papel como herbalistas, eles utilizam um repertório de conhecimentos secretos sobre ervas, que utilizam para auxiliar no tratamento de todo tipo de doenças. Eles também usam a adivinhação para fornecer conselhos, não apenas aos líderes, mas a qualquer pessoa que busque sua ajuda. Finalmente, eles desempenham um importante papel cultural, preservando línguas e letras antigas, dado que cada divindade tem suas próprias canções associadas. Estas são realizadas, preservadas e transmitidas pelos Aconfo. 16 Daker, Acon, 58. 17 Ren J. M. Brown, The Bad Business of Obiá, Power, Authority, and the Politics of Slave. Culture in the British Caribbean, The William and Mary Quarterly, 68, 2011, 474. 18 Daker, Acon, 55. 19 Daker, Acon, 58. 20 Daker, Acon, 58. 10. Representam um importante legado cultural. A música era frequentemente notada pelos colonizadores, particularmente durante funerais, e assumida como sendo simplesmente comemorativa. Compreender a religião Acon nos direciona para a conclusão de que a música tocada em funerais pode ter facilitado o alinhamento espiritual, possivelmente com o propósito de desvendar a causa da morte, tornando-se um Obiaman. Compreender como os Obiamen eram selecionados e treinados entre os. A comunidade escravizada não é simples de compreender.
Para aqueles nascidos na África e transportados para as Américas, sem dúvida receberam treinamento em suas terras natais. Esse processo variaria de região para região. No entanto, observar o processo de treinamento dos sacerdotes Akana Confu hoje em dia pode talvez nos dar alguma indicação do que isso teria envolvido. Os clérigos Aconfu podem ser homens ou mulheres, mas são selecionados de uma linhagem específica. Eles devem ou descender de ancestrais sacerdotais, ou ter sido concebidos como resultado da intervenção de uma divindade. Cada sacerdote é ritualisticamente casado com uma divindade em particular. Eles se tornam especialistas em canalizar essa divindade, através do alinhamento espiritual, permitindo-lhes incorporar a divindade e comunicar sua vontade e desejos à sua comunidade. Esse alinhamento é mais comumente descrito como possessão, e é iniciado através do especialista ritualística entrando em um estado de transe, como resultado da música, dança e técnicas respiratórias específicas. Seu treinamento como sacerdote geralmente começa após comportamentos psicorráticos, incluindo convulsões, rasgar de roupas ou desaparecimentos repentinos. Estes são entendidos como resultado de uma divindade específica chamando o indivíduo, com a intenção de encontrar um médium através do qual possam interagir com a comunidade. Esses episódios devem ser diagnosticados por outro Aconfu, momento em que o indivíduo sendo chamado pela divindade deve casar-se ritualisticamente com ela, oferecendo à divindade um dote, incluindo pedaços de tecido, dinheiro, bebida e itens especificamente exigidos, após os quais o iniciado pode começar o treinamento. Isto leva no mínimo 4 anos e é essencialmente um aprendizado sob a supervisão de um sacerdote experiente. O primeiro ano envolve a observação de rituais, fazer recados para seu instrutor, prática de jejum e a identificação e coleta de ervas. Durante o segundo ano, o aprendiz aprende técnicas de respiração que são os meios para entrar em transe e movimentos de dança, e a língua antiga e canções associadas à sua divindade particular. Uma vez que uma divindade se manifesta em um Aconfu, eles podem cantar sua canção como indicação de que agora estão no controle do médium. O iniciado também recebe instruções sobre tabus durante o segundo ano, álcool, fofoca, discussões verbais e brigas físicas são todos proibidos. No terceiro e quarto ano de seu treinamento, os iniciados Aconfu são ensinados a contemplar a água e a adivinhar, como impregnar amuletos com vários espíritos, como ouvir as vozes das árvores, do riacho e dos Moatia, que são seres anões, acreditados como habitantes das florestas. Aqueles Obiamen envolvidos na resistência organizada no Caribe britânico eram frequentemente descritos como Coromantei, o que supostamente significava herança Akan. Sua jornada para se tornar um especialista em rituais poderia ter sido semelhante à do iniciado Aconfu no Ghana atual. No entanto, nenhum líder espiritual na África era considerado um Obiaman. A jornada através do Atlântico e a experiência de escravidão em uma colônia de plantation teve um impacto significativo na prática espiritual da África Ocidental e nos próprios praticantes. 22 A mudança mais imediata foi a necessidade de esconder o poder espiritual dos colonizadores. Isso é melhor exemplificado pela história dos quilombos sobre a travessia do Atlântico citada acima. Uma seção anterior da narrativa descreve como, quando eles chegavam ao navio, eles começavam a matar os mais sábios entre eles. Ponto 23 Isso indica que quaisquer líderes em potencial entre os escravizados, que incluiriam praticantes espirituais, eram alvos dos colonizadores. Outra lenda, relacionada à jornada de Nene pelo Atlântico, narra como seus captors a questionavam demais. E ela não queria. Eles queriam conhecê-lo secretamente, então, por isso, ela se fez burra, para que não pudesse falar. Não está claro como ela fez isso, mas o narrador explica que ela tem algo com ela, que quando ela chegar aonde vai, ela terá diferentes coisas agora para engolir para fazê-la falar. Isso poderia indicar o uso de remédios herbais, para torná-la muda, impossibilitando que revelasse seu conhecimento, e depois diferentes ervas para reverter os efeitos quando estivesse em segurança. Claramente, a prática da espiritualidade, que na África era mais aberta, agora tinha que ser guardado. Esse segredo foi observado por observadores europeus. Edwards escreve, um véu de mistério é cuidadosamente lançado sobre suas invocações, às quais horas da meia-noite são destinadas, e toda precaução é tomada para escondê-las do conhecimento e descoberta dos brancos 25 Esse segredo parece ter precedido a ilegalidade do Obiá no Caribe britânico, e era resultado da desconfiança em relação aos colonizadores, que eram claramente hostis aos escravizados. A necessidade de segredo, sem dúvida, afetou a transmissão do conhecimento espiritual através das gerações. O Obiaman crioulo Villain provavelmente não foi treinado da mesma maneira que Nene, que aprendeu sua prática na África. O estudioso Kenneth Bilby, que passou tempo entre os jamaicanos. Os Maroons para aprender a arte da mediunidade, conhecida entre os Maroons como jogo cromante, descreveram o processo de aprendizado como extremamente evasivo. Isso, em sua visão, não se devia ao seu status de forasteiro, mas havia se tornado uma prática comum como forma de proteger seu conhecimento espiritual. Ele escreve, descobri que a aquisição de conhecimento sobre sua arte, mesmo para Maroons que estão aprendendo seu caminho na tradição, era um processo gradual e incremental de teste e evasão. Ponto 26 Além disso, os espíritos de ancestrais reverenciados precisavam ser consultados sobre sua adequação como aprendiz. Depois disso, teria sido possível para Bilby passar por um ritual, que permitiria aos espíritos se comunicar com ele em seus sonhos, e por meio desse método ele foi. Esperava-se adquirir grande parte das informações necessárias para se tornar um fetemã ou especialista em rituais Maroons. Tanto nas culturas Akan quanto Maroon, os espíritos de deidades ou ancestrais desempenham um papel importante em ditar quem pode se tornar um praticante espiritual. Conclusão. Este relatório focou em 3 questões principais, a saber, qual era o papel do Obiá na resistência organizada à escravidão, qual era o papel do Obiá no dia a dia e, finalmente, qual era o processo de se tornar um Obiaman. Vimos que os Obiamen eram centrais no planejamento e organização de várias revoltas nas Américas. Nesses primeiros casos, os Coromantes se destacavam visivelmente ao aproveitar o poder espiritual para resistir aos colonizadores. O uso do Obiá nas revoltas foi tão eficaz que, em alguns casos, praticantes espirituais eram usados para lutar contra os rebeldes escravizados. De maneira mais rotineira, os Obiamen serviam à sua comunidade como curandeiros, ofereciam aconselhamento por meio da adivinhação e proporcionavam justiça. Embora por esses meios, Obiamen e Obiaomen conseguissem ganhar a vida e obter o respeito de sua comunidade. Finalmente, usando os rituais dos praticantes Akana Confu como guia, especulamos sobre o processo de se tornar um Obiaman para aqueles nascidos na África. O exemplo utilizado é moderno e, sem dúvida, mudou desde a era da escravidão, contudo, nos dá alguma indicação do tipo de processo que os iniciados teriam passado. Para treinar como praticante espiritual.
As informações obtidas por Kenneth Bilbao ao tentar treinar entre os maroons da Jamaica como Feteman sugerem as mudanças na prática espiritual africana nas Américas e exibem claramente o segredo que envolvia o Obiá, protegendo-o da observação dos europeus. A experiência de se tornar um Obiaman para um crioulo escravizado teria sido marcadamente diferente da de seus antepassados africanos, devido ao ambiente hostil da colônia de Plantation. Para concluir, este relatório e o relatório acompanhante sobre Calenda analisaram duas tradições culturais de origem africana, seu transporte para as Américas e seu uso na resistência ao colonialismo. Ao comparar essas duas diferentes aspectos da cultura afro-caribenha, existem claras semelhanças. Para os africanos pré-coloniais, a espiritualidade era uma parte inerente do conflito. Isso pode ser visto na criação de armas espirituais em resistência à escravidão, por exemplo, o uso de amuletos para conferir invulnerabilidade. De forma semelhante, na prática das artes marciais, o armamento espiritual era usado pelos praticantes para lhes dar vantagem contra seus oponentes. Esses dois aspectos da cultura africana, portanto, embora apresentados separadamente, estão de fato intimamente conectados. Ambas as tradições usavam música, canto e dança como um contexto ritual. Visto sob essa perspectiva, as tentativas das potências coloniais de banir instrumentos africanos e encontros culturais foram um ataque direto ao patrimônio cultural dos escravizados. Como? Assim, qualquer continuação dessas práticas, mesmo que superficial, era uma forma de resistência cultural contra as tentativas de eliminar as tradições africanas dos escravizados. Portanto, a continuação dessas práticas é a melhor maneira de prestar respeito às lutas dos africanos escravizados para manter sua identidade diante da invasão de uma cultura europeia hostil. Lista de figuras. Figura 1 Maroons armado, Suriname, 1770s, Slavery Images, um registro visual do comércio de escravos africanos e da vida dos escravos na primeira diáspora africana, acesso em 28 de setembro de 2022, http://www.slaverimages.org/s/slaverimages/item/1264. Figura 2 Soldado Negro Livre, Suriname, 1770s, Slavery Images, um registro visual do comércio de escravos africanos e da vida dos escravos na primeira diáspora africana. Diáspora, acessado em 28 de setembro de 2022, http://www.slaverimages.org/s/slaverimages/item/812. 14. Figura 3, Curandeiro Médico, Suriname, 1770s, Slavery Images, um registro visual do comércio de escravos africanos e da vida dos escravos na primeira diáspora africana, acessado em 28 de setembro de 2022, http://www.slaverimages.org/s/slaverimages/item/1530. Figura 4, Praticante de Obiá em Ação, Trinidad, 1836, Slavery Images, um registro visual do comércio de escravos africanos e da vida dos escravos na primeira diáspora africana, acessado em 28 de setembro de 2022, http://www.slaverimages.org/s/slaverimages/item/1856. Figura 5, Cerimônia de Adivinhação e Dança, Brasil, 1630s, Slavery Images, um registro visual do comércio de escravos africanos e da vida dos escravos na primeira diáspora africana, acessado em 28 de setembro de 2022. http://www.slaverimages.org/s/slaverimages/item/1018. Bibliografia primária. Uma lei para o governo dos negros, Barbados 1688. https://prian2.barra-prian.kingsfaculty.ca/prian/assets/file/barbados porcentagem 20 slave porcentagem 20 cud porcentagem 2016888 porcentagem 20 abre parênteses repealed porcentagem 20 de porcentagem 2016661 porcentagem 20 cud fecha parênteses .pdf. Basman Villain, uma nova e precisa descrição da costa da Guiné, dividida nas costas do ouro, dos escravos e do marfim, Londres, 1907. Butterworth William, Aventuras de 3 anos de um menor, na Inglaterra, África, nas Índias Ocidentais, Carolina do Sul e Geórgia, Londres, 1831. Idon John, Trad, As Memórias de Perilabeth, de 1693 a 1705, Londres, 1970, disponível no Google Books. Edwards Bryan, A História Civil e Comercial das Colônias Britânicas nas Índias Ocidentais, Londres, 1801. Fulham Palace Papers, 13, Stanford para Portos, 22 de julho de 1788. Long Edward, A História da Jamaica, ou Levantamento Geral do Estado Antigo e Moderno da Ilha, com reflexões sobre sua situação, assentamentos, habitantes, clima, produtos, comércio, leis e governo, Londres, 1774. Banco de dados Slave Voyages, acessado em 25 de novembro de 2022, https://www.slavevoyages.org/voyage/database Jogo da Velha Tables. Stedman John Gabriel, Narrativa de uma Expedição de 5 anos contra os Negros Revoltados do Suriname, volume 2, Londres, 1796. Decode Noir, Edith Durroy, Tocante à Polícia das Ilhas da América Francesa, Paris, 1687, 2858, https://revolution.chnm.org/d/335. Secundária. Breathwaite Barrington, A Era de Hubert Critlove, 2022. https://gnacronically.com/2022/05/08/d-age-of-Hubert-Critlove. Bilbao Keynes, Trueborn Maroons, Gainesville, 2005. Bilbao Keynes M. Randlar Jerome S. Obiá, Cura e Proteção na Vida dos Escravos das Índias Ocidentais, The Journal of Caribbean History, 38, 2004. Brown Ernst M. O Negócio Ruim do Obiá, Poder, Autoridade e a Política da Cultura Escrava no Caribe Britânico, The William and Mary Quarterly, 68, 2011. Brown Vincent, O Jardim dos Ceifeiros, Morte e Poder no Mundo da Escravidão Atlântica, Cambridge, 2008. Cross J. Brent, O que o Obiá realmente faz, Cura, Dano e os Limites da Religião, Journal of Africana Religions, 3, 2015. Dr. Anthony Efraim, Acon, A Experiência Mediúnica Suprema. Entre os Akan, Journal of the American Academy of Religion, 76, 2008. Gaspar David Berry, Bondman and Rebels, A Study of Master Slave Relations in Antigua, Baltimore, 1985.
Grives Debra, Bois for You, 2019, https://news.day.co.tt/2019/04/09/bois-for-you. Malba Spencer, Os Limites do Anticolonialismo, o Movimento Trabalhista Britânico e o Fim do Império na Guiana, Restre, 101, 2016. Newman Simon, Um Novo Mundo de Trabalho, O Desenvolvimento da Escravidão nas Plantações no Atlântico Britânico, Filadélfia, 2013. Peyton Diana, A Política Cultural do Obiá, Religião, Colonialismo e Modernidade no Mundo Caribenho, Cambridge, 2015.